As dívidas pessoais de um sócio podem atingir a pessoa jurídica, a sociedade da qual ele faça parte? Depende. Isto porque, como regra geral, a pessoa jurídica da sociedade não se confunde com a pessoa dos seus sócios, dos seus integrantes. Então, num primeiro momento, se nós avaliarmos essa situação, em princípio, a resposta será não. Porém, cuidado, porque podem existir determinadas situações em que, sim, uma dívida pessoal de um sócio poderá chegar até a sociedade. E aqui eu vou dar duas situações práticas em que isso poderá ocorrer. A primeira delas é aquela em que o sócio possui as suas dívidas pessoais em seu nome e que os credores, ao exigirem judicialmente o pagamento dessas obrigações já vencidas, dessas dívidas, em sede de processo de execução, por exemplo, requeiram a penhora, ou seja, o bloqueio judicial da participação societária deste sócio no capital da sociedade, ou seja, das cotas, em se tratando de uma sociedade limitada, por exemplo, ou das ações, caso estejamos diante de uma sociedade anônima. Então, quer dizer que nesta hipótese, que eu diria que é menos, em princípio, menos gravosa para a sociedade, mas que, lógico, irá, claro que, afetar a vida social, o que acontece? O credor, na ausência de outros bens penhoráveis, poderá requerer ao juiz, o juiz poderá determinar a penhora, o bloqueio judicial das cotas ou das ações pertencentes a este sócio devedor. Então, esta é a primeira hipótese. E isso, claro, poderá, a médio prazo, gerar um incômodo na vida social, na medida em que essas participações societárias estejam penhoradas para o pagamento dessas obrigações, dessas dívidas, até a contar do destino que isso terá. Pois bem, essa é a primeira hipótese. Agora, a segunda hipótese, que já é mais gravosa para a própria sociedade, é aquela em que este sócio devedor, ele, por exemplo, utilize a pessoa jurídica para ocultar bens do seu patrimônio pessoal. Então ele faça o caminho inverso, ou seja, para tentar proteger ou blindar este seu patrimônio, ele transfira bens para esta pessoa jurídica da qual ele seja sócio, na tentativa de ocultá-los ou dificultar ou impedir a localização desses bens. E neste caso, na hipótese de o credor conseguir demonstrar esta manobra, esta fraude, ele poderá requerer um procedimento denominado desconsideração inversa da personalidade jurídica, que está previsto tanto no Código Civil, no seu artigo 50, quanto no Código de Processo Civil, no CPC, e que exigirá, logicamente, o contraditório ampla defesa, mediante a instauração de um incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, e que, neste caso, terá por objeto o quê? Atingir os bens que estejam no patrimônio dessa sociedade, mas que, logicamente, tenham alguma relação demonstrada, claro, provada pelo credor, com as dívidas particulares desse sócio. Essa situação, lógico, será muito mais gravosa para esta sociedade, porque ela estará diretamente envolvida, uma vez que seja acolhido este incidente, seja julgado procedente, essa sociedade passará a ser parte nesta ação executiva, de modo que, daí sim, ela será diretamente atingida por esta situação, por este evento. Então, por este motivo, tanto uma hipótese quanto outra, nas duas hipóteses mencionadas aqui, que são exemplos práticos, a dívida do sócio poderá produzir algum efeito, surtir algum efeito em relação à sociedade, à pessoa jurídica da qual ele faça parte.